Amém, meus irmãos? Boa noite, paz seja com todos. Se assente. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês estão bem? Estão, né? Faceiros. Se não está bem, vai ficar, né, irmãos? Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Hoje nós daremos continuidade ao ensino da palavra. E nós estamos em uma série, irmãos, aqui, onde nós já ministramos 2 cultos dentro dessa série. Um na quarta passada e também no domingo passado, agora, nós acabamos trazendo o tema de quarta para o domingo. E foi maravilhoso aquilo que o Espírito Santo nos ministrou. Nós estamos em uma série chamada Cartas às Igrejas, às 7 igrejas, que está referente à mensagem de Jesus às igrejas da Ásia, descrita em Apocalipse capítulo 1 e capítulo 2. E eu quero ler com vocês hoje a carta que Jesus pede para João escrever à 3ª igreja da Ásia, chamada Pérgamo. Abre comigo Apocalipse capítulo 2, verso 12 ao verso 17. Todos acharam? Se não achou, tem aqui no telão também para vocês, acompanhando. Acho que vai poder ministrar. Que barulho é esse? Multa algumas coisas aí, mano. Deixa só o microfone aberto, por favor. O ouvido do pastor. Pronto. Tem alguma coisa. Ninguém ouviu, né? Glória a Jesus. Vamos lá, irmãos. Apocalipse capítulo 2, verso 12 em diante. Está escrito assim: Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: Essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei aonde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependam-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós já aprendemos aqui, e os cultos de quarta, eles são pontuais, às quartas-feiras, porque nos dá um panorama bíblico a respeito de como nós devemos viver. A Bíblia diz assim, em Oséias, que o povo ele é destruído porque ele falta, diga, conhecimento. As pessoas hoje elas estão em busca de entretenimento, não de conhecer. A palavra conhecer é a palavra coito, que é a mesma palavra que aparece em Gênesis capítulo 4, que diz assim, Adão conheceu a Eva. Conhecer vem de intimidade. Quando o Senhor aparece para Jó e Jó vai fazer a declaração, ele fala assim, eu conheci o Senhor só de ouvir falar. Mas hoje, eu conheço intimamente, de com ele andar. Então, conhecimento não é informação. Conhecimento é relacionamento. Amém, irmãos? Você só conhece alguém se de fato você se relaciona com ela. Senão você só tem informação dessa pessoa. E hoje as pessoas têm tido muita informação sobre Deus.
Você abre o Instagram, você abre a internet, toda hora tem um amigo seu postando um versículo bíblico. Mas poucas pessoas conhecem Deus. Tem informação sobre Deus. Mas conhecer gera intimidade. E a intimidade gera fruto. Porque depois da intimidade vem a frutificação dela. Amém, irmãos? Quando nós aprendemos, já falamos aqui, as cartas que Jesus libera à igreja da Ásia, as igrejas da Ásia, ele descreve como candelabro. Ele chama essas igrejas de candelabro, são 7 igrejas. Candelabro é aquilo que ilumina um ambiente, uma casa, e iluminava também o templo, o tabernáculo. E Jesus estava dizendo que, por exemplo, na igreja de Éfeso, se eles não se arrependessem, o candelabro seria removido, a revelação, a igreja seria removida daquela liderança. E ele vai chamar também os líderes, ou o anjo da igreja. Ele vai falar que são 7, e esses anjos Jesus compara às estrelas que estão em suas mãos. Então, uma liderança, homens de Deus, o anjo, aquele que é um mensageiro, que comunica, ele tem que entender que ele está na mão do Senhor. Mas não por estar na mão do Senhor apenas, que o Senhor também por estar... O anjo, por estar na mão do Senhor, o Senhor também fala para ele se arrepender. E é sobre isso que eu quero hoje começar a ministrar com vocês. Antes de a gente entrar de fato no texto, eu quero dar um pano de fundo, como eu tenho dito, sobre cada cidade. Cada igreja dessa é uma cidade. Nós passamos sobre Éfeso, passamos sobre Esmirna e hoje estamos em Pérgamo. E eu quero falar um pouco sobre Pérgamo. Pérgamo, irmão, é uma cidade que o seu nome significa casado. Pérgamo significa casado. E nós vamos entender o porquê casado e com quem eles se casaram no decorrer da sua trajetória, onde Jesus está ensinando aqui. Infelizmente, a igreja de Pérgamo, ela casou-se com algumas doutrinas que não eram de Deus. E casamento fala de aliança. E para romper uma aliança é preciso se divorciar. E o chamado do arrependimento é o divórcio contra o pecado. Ou seja, eu quebro a minha aliança com o pecado e começo a viver para Deus. Uma das coisas que Pérgamo tinha, essa cidade ela era muito importante e tinha uma grande biblioteca. Uma biblioteca que trazia muita cultura em sua época. E por ter uma biblioteca gigante, era palco, então, de pensadores. Então as pessoas elas tinham uma oratória, tinha conhecimento, tinha... Diferente, por exemplo, de Esmirna, que era uma igreja bem pobre, Pérgamo não. Pérgamo tinha já uma cultura estabelecida. Um povo que gostava de aprender. E isso também se tornou um grande problema para aquela igreja. Além disso, a cidade de Pérgamo tinha um centro religioso muito grande para os pagãos. Inclusive, tinha o deus Zeus lá. Uma estátua do deus Zeus dentro de Pérgamo. E Pérgamo também era um lugar onde cultuava, como outras cidades também, o imperador romano, porque estava sob o domínio de Roma. Os imperadores eram como deuses naquela época, e os deuses necessitavam de ser adorados. Então eles exigiam adoração. Lembra de Nabucodonosor? Quando Daniel ele é provado e Sadraque, Mesaque e Abednego também são provados para se prostrar diante do imperador? Porque os homens sempre quiseram ser Deus, irmãos. Desde o início. Isso desde o Éden. Quando a serpente apareceu para Eva e para Adão, falou assim, no dia que você comer, se você comer dessa fruta, desse fruto, você se tornará semelhante a ele. Mas Deus já tinha dito, vocês são minha imagem e semelhança. Então, desde o início, um homem quer ser Deus. Ele tem esse senso de superioridade, esse senso de querer ser grande. Desde o início é assim. Desde quando o mundo é mundo. Isso aconteceu lá no jardim, quando ainda havia a plena perfeição no jardim de Deus. Um homem caiu porque ele queria ser Deus. E não dá, né?
A Bíblia diz assim, Ezequiel 28, quando está fazendo a tipologia ali de Satanás, falando sobre o rei de Tiro, dizendo que ele se ensoberbeceu e disse: subirei ao trono de Deus e serei como Deus. E por isso o Senhor o expulsou do céu. Aí você vai para João 8,58, se eu não me engano. João 8,58, se eu não me engano. Jesus vai dizer assim, que ele viu Satanás caindo do céu. Sabe o que levou Satanás a cair do céu? O orgulho. A rebelião. E a rebelião começou como querer ser igual a Deus. Todo homem que quer ser igual a Deus vai cair. Nós não somos chamados para ser deuses. Nós somos filhos de Deus. Amém, irmãos? Nós não somos deuses. Nós somos filhos de Deus. Servos do Altíssimo, mas não deuses. E todos os homens que têm esse senso de grandeza, de querer ser Deus, de dominar a própria vida, infelizmente, a ruína é certa. A história comprova isso. Todos os homens que se levantaram assim, caíram. Mas todos os homens que se humilham perante o Senhor como servos e filhos, a Bíblia diz que Deus exalta. Mas todos os homens que se exaltam, a Bíblia diz que Deus humilha. Então nós somos chamados para viver a cultura diferente. Enquanto o mundo está dizendo, você tem que crescer, ser o poderoso, ser um semideus na terra, Jesus fala, não. Como a oração de João, que ele cresça e eu diminua. Que ele cresça e eu diminua. E eu diminua tanto até sumir. E que ele cresça. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos passar aqui. Tem muita coisa para ministrar aos irmãos hoje. Vai ser uma bênção por bondade de Deus. A igreja em Pérgamo estava situada ainda em um ambiente de intensa idolatria e pressão a respeito das culturas, não diferente de hoje. Nós estamos vivendo em uma guerra cultural. Contra a cultura do mundo está vindo contra a cultura de Deus. A cultura do reino de Deus. E o mundo se levanta para lutar contra ou sufocar a cultura do reino. A igreja de Pérgamo também vivia dessa forma. Os irmãos, eles enfrentavam grande luta para permanecer fiéis a Cristo. E não era fácil aqueles dias. Também como hoje. Pastor, é fácil ser fiel a Jesus? Não é não. Você se esforça, não se esforça? Quem é sincero ao ponto de... Quem já bateu vontade de chutar o balde assim e falou, cara... Já, né? O que te mantém fiel não é a paixão, o amor, aquilo que ele feriu o seu coração? E você não se esforça para isso? Os irmãos também eram assim. Porque a cidade era terrível. Jesus fala que a cidade tinha um trono de Satanás na cidade, irmãos. Palavra de Jesus. Imagine tu viver onde o diabo reina. Tem um trono dele lá. Tu tá vivendo sua fé aonde tem só demônio. Meu Deus. Acho que a gente... Cara, de verdade, glória a Deus pelo nosso tempo também. Porque a gente não está nesse nível ainda. Estamos vivendo ainda a graça e bondade do Senhor. E o Senhor tem nos guardado. Amém, irmãos? Os irmãos, como eu disse, eles sofriam grande perseguição. E enfrentavam muita luta para serem fiéis ao Senhor. A tentação sempre via para comprometer a fé deles. E, inclusive, alguns foram comprometidos. Alguns abandonaram ao ponto que Jesus vai liberar uma ordem de arrependimento para eles. Uma das coisas que o Senhor fala a essa igreja, ele se identifica, porque toda a igreja Jesus está dizendo, eu sou. E aqui na igreja de Pérgamo ele vai dizer assim, ó, olha o versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva, essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Amém? Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus é como uma espada afiada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os propósitos e as intenções do coração. Quando você quando a palavra de Deus penetra em você, ela divide
as intenções do seu coração. É por isso que quando a gente está lendo a Escritura, a gente está ouvindo a palavra, parece que a gente está sendo exposto. Parece que a nossa vida está sendo exposta diante de nós. Porque a palavra de Deus tem poder de penetrar. Porque ela é como uma espada. Irmãos, ninguém tem espada para tirar a cutícula do pé, da unha. Tirar uma cutícula aqui com a unha, da unha com a espada. Não, vou limpar a orelha, tirar a cera com a espada. Vou fazer cosquinha no Carlos com a espada. Não. Espada tem um propósito, sabe qual que é? Com espada não se brinca. E Jesus está dizendo, eu tenho a espada. E eu não vou brincar. Jesus é esse homem que tem espada em suas mãos. E ele tem uma espada, irmãos. Esse negócio de Jesus nunca me feriu. É porque você não conhece ainda Cristo. Porque quando ele pega a gente... não é assim, irmãos? Ei, sai do celular. Nome de Jesus. Amém? Sai do celular. Olha para mim quando estiver pregando aqui. São meus filhos, posso falar assim. Sai do celular, em nome de Jesus. Presta atenção na palavra. A palavra de Deus, irmãos, quando ela está penetrando em nós, parece que ela está nos machucando. Mas por dentro, ela também está nos dividindo. E esse dividir traz cura. É incrível. Quando a palavra de Deus vem ao nosso coração. Jesus disse, ele é aquele que tem a espada de dois gumes. Essa espada, ela traz julgamento, mas também traz salvação a nós. Amém? Olha o que Jesus vai dizer a respeito dessa igreja. Sei que você vive e está onde está o trono de Satanás. Ou seja, sei onde vocês estão vivendo. E o lugar que vocês estão vivendo é onde está o trono de Satanás. Contudo, eu acho lindo Jesus dizendo isso. Vocês permanecem fiel ao meu nome. E não renunciou à sua fé em mim. Irmãos, ser fiel quando o casamento tá top, quando tem dinheiro na conta, quando a saúde tá top, quando os filhos estão indo bem, quando, meu Deus, é uma Disneylândia gospel, tá top, tudo maravilha. É fácil. Agora, esse contexto aqui, Jesus está pegando um grupo de crentes e falando assim, vocês não negaram meu nome mesmo diante dessa situação. Agora eu quero trazer uma reflexão para nós. Será que nós estamos negando Jesus? Não, pastor, eu nunca neguei. Não. Talvez você nunca falou que negou. Mas a vida, Jesus pode olhar para nós e falar assim, vocês estão sendo fiéis ao meu nome. Diante de toda circunstância, vocês estão sendo fiéis a mim. Será que Jesus pode dar testemunho de nós na eternidade? Será que o Espírito Santo pode testemunhar de nós? Ou, se viesse uma carta, eu sempre penso nisso, se Jesus estivesse escrevendo uma carta hoje para a igreja de Chapecó, especificamente para a comunidade na qual nós estamos inseridos, o que ele dizia sobre nós? Qual pecado ele nos apontaria hoje aqui dentro? Vocês não pensam nisso? Eu penso. Qual é a mensagem que Jesus traria hoje para esta comunidade? Parabéns, vocês estão sendo fiéis. Será? Como a carta de Efésios, lá na carta de Éfeso. Não. Vocês têm me amado, vocês não perderam o primeiro amor? Ou vocês perderam o primeiro amor? Qual seria a carta? Qual seria a mensagem de Jesus para o nosso coração? Porque todas as cartas levam o povo, ou o chamamento de Cristo, do povo, para o arrependimento. O que Jesus mandaria a gente se arrepender? Pensa aí, meu irmão. Se Jesus estivesse escrevendo uma carta para você, o que ele falaria de você nesse momento? Ele mandaria você se arrepender do quê? Porque ele te conhece, sim ou não? Ele te conhece por dentro e por fora. Antes da palavra chegar à nossa boca, ele já sabe. Antes do pensamento ser formado dentro de nós, ele já sabe. Antes mesmo de a gente ser formado, vem da nossa mãe, ele já sabia como nós seríamos. Então a pergunta que eu te faço é,
qual é a mensagem que Jesus traria a nós, a você? A você primeiramente, depois a nós. Jesus mandaria tu te arrepender do quê? Da imoralidade? Da avareza? Da mentira? Da soberba? O que Jesus mandaria a gente se arrepender? Da prostituição? Da infidelidade? Eu não sei, mas eu tenho certeza que tem uma palavra direcionada para você e para mim. E nós sabemos quando Jesus manda a gente se arrepender. Porque ele fala. Amém? Só que Jesus também traz elogios, né? Jesus é incrível. Sabe o que eu vejo em Jesus? Jesus, ele não é um líder pela metade. Ele sabe pegar os pontos fortes e elogiar, mas não deixa passar os pontos fracos. O que é para arrependimento? Parabéns, você está top, mas precisa se arrepender. Isso é maravilhoso. Então Jesus, de fato, os olhos dele estão esquadrinhando nossos corações, nossos rins. E além de nos elogiar por aquilo que estamos fazendo certo, ele também nos corrige por aquilo que precisa ser corrigido em nós. Amém? Sabe uma das coisas, irmãos, que Jesus fala aqui nesse texto? Ele vai falar ainda no verso 13 assim, ó. No final. Ó, você permanece fiel ao meu nome, não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. Antipas, irmãos, eu fui pesquisar. Antipas foi um bispo lá em Pérgamo, discípulo de João, o apóstolo. E Antipas, uma vez ele foi preso, e quando foi liberto, devido à sua firmeza na fé, ele falava para as pessoas se arrependerem e confessar os seus pecados e pararem de oferecer sacrifícios aos falsos ídolos. E lógico, quando você prega essas coisas em um lugar que tem muito pagão, muita idolatria, você não é bem aceito. Pregar o que todo mundo quer ouvir é a coisa mais fácil do mundo, irmãos. Tem um monte de pregador assim. Antipas aqui, ele está mandando em meio a um povo idólatra, dizendo assim, vocês têm que parar de oferecer sacrifício. Quem vai gostar dessa mensagem? Ninguém. Ninguém vai gostar disso. Então alguns sacerdotes reprovaram, pagãos, sacerdotes pagãos, reprovaram a mensagem de Antipas e começaram a se levantar contra ele ao ponto de prendê-lo de novo. Então, em Antipas, em 68 depois de Cristo, foi capturado, levado ao templo e foi lançado. Isso aqui é muito forte. Era tanta idolatria que tinha um caldeirão com a imagem de um touro de bronze que eles colocavam fogo e ficava fervendo. Antipas foi levado para dentro desse templo e jogado lá dentro. Porque ele não negou a fé. Ele pregava. Já contei aqui, mas vou refrisar hoje. Uma vez eu estava pregando, lá onde nós estávamos no outro prédio, e era aqueles dias da mensagem ser bem, bem levezinha, sabe? Aquele dia bem levezinho. Aquele dia que quando eu falava a espada de dois gumes, sabe aquela coisa... Jesus está sendo difícil até falar. Mas eu falei, Jesus, o Senhor mandou falar, então vamos falar. E aí, quando eu desci do púlpito, chegou uma irmã em mim e falou assim, pastor, não precisa falar dessa forma. Não precisa falar assim. E pela primeira vez eu fui confrontado na forma de falar. E aquilo de alguma forma me feriu. Aí eu, amém. Cheguei em casa, falei para Andressa, falei, More, você acha que eu estou passando dos limites? Você acha que é minha carne? Eu tinha ouvido Jesus, mas você acha que é minha carne? E a Andressa, muito sábia, disse assim, ó, se você quiser agradar os homens, você vai desagradar a Deus.
Se você quiser viver para tapinha nas costas depois de uma pregação, fala, linda palavra. Fala o que o povo quer ouvir. Os seus filhos não vão gostar de você, porque você vai falar coisas para ele que ele não quer ouvir. Mas é o que vai transformar a vida deles. Quando o pai olha o filho e fala assim, pode parar, tá errado. E eles pensam que, né? Não, é ruim, mas você tem que falar. Quando o discipulador olha para o discípulo e fala assim, não, não é isso que a Bíblia diz. Tá errado. Eu não quero mais ser discipulado dessa irmã. Ah, bicha véia. Vai ser discipulado assim. Tá doendo, mas vai te curar. Amém? É o cirurgião que vai precisar tirar o verme ali, ó, das feridas. Vai doer, vai chorar. E não tem anestesia, não, irmão. Aqui é... Vai doer, mas depois sara. Porque é pro seu bem. Amém? Antipas foi fiel. E agora Jesus, quando vai falar para João, anos depois, quando o João está escrevendo a carta, ele vai se lembrar. Mano, isso aqui é muito forte. Se nós morrêssemos hoje, irmãos, o que Jesus falaria de nós para as outras pessoas? Só pensa comigo assim, ó. Se o João morre hoje, o que Jesus daqui a 20 anos poderia falar para os irmãos daqui dessa igreja? Um João aqui dessa igreja. Não tem nenhum João aqui, eu acho. Não. João Puxa é jovenzinho, tem 15 anos ainda. Presta atenção, irmãos. Será que daqui a um tempo Jesus poderia falar assim, ó, irmãos, o João, quando ele morreu, eu aprovei a morte dele. Foi um homem fiel. Jesus está testemunhando. Imagina. O que Jesus diria de você? Será que nós seríamos pessoas dignas de outras pessoas olharem e falar, cara, eu preciso seguir o passo daquele homem de Deus? Quando o Senhor aparece para Salomão, você sabe, Salomão pede sabedoria, Deus dá riqueza, tudo para ele. Mas sabe o que Deus pediu para Salomão? A única coisa que Deus pediu quando ele aparece? Não pediu para construir templo, não pediu nada. Sabe o que ele falou? Anda nos passos do seu pai Davi. Só continua o que Davi fez. Davi errou? Sim. Errou. Porque homens fiéis não são homens perfeitos. Grave isso. Homens fiéis não são homens perfeitos. Porque não existe homem perfeito. Tem pessoas querendo perfeição da onde deveria exigir fidelidade. Meu marido não é perfeito, ele é fiel? É, então glória a Deus. Você entendeu? Porque homens fiéis é diferente de homens perfeitos. Você nunca vai encontrar um homem perfeito. Davi errou isso. Quando Deus aparece, é Deus. Fala para Salomão, ande nos passos do seu pai Davi, que foi um homem justo e íntegro. Meu Deus, eu olho para a história de Davi, eu vejo um monte de carniça. Eu ouvi esses dias que dos 10 mandamentos, Davi, ele quebrou 8. Dos 10. A única coisa que ele não fez foi deixar de amar a Deus e honrar pai e mãe. Os outros ele quebrou todos. Ah, não, perdão. Ele não fez idolatria. E honrar pai e mãe. E nunca deixou de honrar os seus pais. Ou seu pai especificamente. Os outros 8, tudo foi pro brejo. Mas quando Deus aparece para ele e fala assim, homem íntegro e justo. Ah, que doideira. Por quê? Porque Davi não errava nas mesmas coisas. Um homem fiel, ele não é perfeito. Mas você não vai ver ele errando nas mesmas coisas. Davi, ele adulterou. Quantos adultérios Davi cometeu? Quantos? Ele se arrependeu, nunca mais voltou naquele pecado. Isso é uma posição de um homem transformado, de uma mulher transformada. Agora os homens estão caindo, levanta, caindo, levanta, caindo, levanta. Mas Deus me ama e eu sou justo, eu sou fiel. Você não, você é um carniça. Porque você não mudou. Arrependimento é transformação, é mudança. Amém, irmãos? A pergunta é, o que Jesus falaria de nós? O
que Jesus ministraria a nós? Qual o testemunho que Cristo daria de nós? Isso é muito violento. Antipas morreu. E Jesus vai colocar ele no cano sagrado, no hall da eternidade, dizendo, ele foi uma fiel testemunha. Jesus está lembrando da morte de um homem. Jesus, irmãos. Ah, Jesus, lembra da minha morte, por favor. Lembra da eternidade, por favor. Porque aqui as pessoas vão me esquecer, tenho certeza. Mas que Jesus lembre, por favor. Que é isso que vale a pena. Amém? No entanto, apesar da fidelidade demonstrada desses irmãos em tempos difíceis, Jesus vai liberar uma advertência importante para aquela igreja, a igreja de Pérgamo. E ele vai dizer o seguinte. Olha o verso 14. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem pessoas aí que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra Israel, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Irmãos, quero parar um pouquinho aqui. A doutrina de Balaão foi um profeta, chamado na Bíblia, no Novo Testamento, de um falso profeta. Mas a Balaão nunca errou uma profecia. Assim como um homem fiel não é um homem perfeito, um profeta que acerta a profecia também não pode ser considerado um profeta de Deus. Ele pode ser um falso profeta. Balaão não errou uma profecia. E por que Balaão, então, ele é considerado um falso profeta? Tem algumas características. Uma delas é o seguinte. Balaão encorajou o povo a oferecer sacrifícios aos falsos ídolos, os pagãos. E também a se prostituir. Isso está lá em Números capítulo 22 a capítulo 25, a história de Balaão. Mas além disso, uma das maiores características do ministério de Balaão, por ser considerado um falso profeta, foi porque ele profetizava em troca de riqueza e prestígio. Ele era o tipo de profeta que era assim, ó, eu só profetizo se você me abençoar. Me dá um relógio que eu oro por você. A gente ouve essas carniças aqui na cidade. Eu só libero a palavra se Deus falou. Eu só te abençoo se você me der um relógio. Irmãos, isso é falso. Quem profetiza por lucro é um falso profeta. Quem profetiza por lucro é um lobo em pele de ovelha. Quem profetiza em busca de lucro, quem tem a piedade como forma de ganho, é um falso, mentiroso e vai para o inferno. Quem faz igreja é pastor, liderança, e até que não é pastor, que faz tudo só por causa de dinheiro referente ao ministério, é considerado falso. Balaão era esse cara que quando pregava, ministrava, ele queria ouro, ele queria as vestes reais, ele queria prestígio diante do rei. Hoje tem pessoas se dobrando, homens que um dia nós respeitávamos e dizia, é um homem de Deus. Hoje eles vão diante das prefeituras e falta beijar o prefeito para ter um prestígio na cidade, para ter uma influência na cidade, para dizer que é de alguma coisa. Meu Deus, gente! Aonde os homens de Deus estão indo? Todo homem levantado por Deus falará da parte de Deus, sem querer benefício algum. Os homens de Deus, irmãos, olha para mim. Se você ler a história dos profetas, quando Elias, ele profetiza que não vai chover, Elias foi ferido pela profecia dele. Porque o céu cerrou e não choveu. E Elias também passou sede. Os caras estão profetizando, não, coisas aí com a casa abundante.
Eles não são feridos pela própria palavra que pregam. Quando, por exemplo, Isaías vai profetizar, irmãos, Isaías foi cerrado ao meio por profetizar a verdade. Profetas que colocaram as nádegas de fora, mostraram a bunda para a cidade inteira. Ai, que vergonha, que vergonha. E eles falavam, assim estão vocês diante de Deus. Vocês estão nus. O pecado de vocês estão aparente para toda a nação. Homens que são feridos pela mensagem que pregam. Irmãos, é tempo da gente despertar. A vocês, discipuladores dessa casa, vocês não são papagaios lá no discipulado. Vocês precisam ser feridos com a mensagem que vocês anunciam. Não adianta falar de oração e a gente não orar. Não adianta a gente falar de jejum e a gente não jejuar. Não adianta a gente falar de compromisso e vamos à igreja no Natal. Não, eu amo Jesus, mas não prega para ninguém. Que amor é esse, irmãos? Homens de Deus são feridos pela palavra de Deus. Sabe, irmãos, Balaão, ele era um exímio pregador. Os reis vinham até ele, ele era top. Ele era um cara assim extraordinário, mas falso. E sabe o que está em Pérgamo? Jesus está dizendo àquela igreja: vocês têm pessoas aí que se apegam aos ensinos de Balaão. Ensino é doutrina. Não eram as obras apenas de Balaão, era o ensino. Ao ponto que ele vai dizer que tipo de ensino. Ele estava dizendo assim, ó, a qual incitou Balaque a armar cilada contra Israel. Irmãos, essa doutrina, menosprezando o povo de Deus, Israel, não é de Deus. Eles têm um monte de erro lá também. Mas essa parada da igreja se levantar e começar a amaldiçoar Israel, isso não é de Deus. Quando nós vamos para a história, infelizmente, na Reforma Protestante, que foi Martinho Lutero, que inclusive começou com ele, né? Começou com outros irmãos, mas foi o grande nome da Reforma. Quando você vai ler um contexto, até incentivo vocês a pesquisarem. As palavras de Martinho Lutero contra o povo de Israel. Irmãos, são palavras malditas. Falando que o povo deveria ser... deveriam destruir as sinagogas deles. Tirar todo o dinheiro deles. Palavra de um reformador. Ele era contra o povo de Israel. Deixa eu te falar, irmãos. Você, querendo ou não, Deus escolheu uma nação. E não foi o Brasil. Foi lá o povo de Israel. Agora nós estamos aqui debaixo de uma promessa. Mas quando Deus fez uma aliança, fez lá com Abraão. Depois fez com Isaac. Acabou fazendo com Jacó. E dali Jacó se transformou em Israel, tendo 12 filhos e suas tribos se tornaram uma grande nação. Não significa que nós somos menos. O que nós não podemos é desprezá-los. Amém, irmãos? Olhar e falar, ai, né? Meu Deus. É uma ignorância. Não só Israel, qualquer nação, você não pode desprezar nenhum. Mas Balaão tinha esse tipo de ensino. Infelizmente, eu vejo pessoas se levantando hoje e dizendo contra aqueles que na qual Deus escolheu, chamou. E Jesus vai dizer assim, ó, tem umas pessoas aí na igreja de você. Era todo mundo? Não. Mas Jesus não deixa passar nada, irmãos. Era todo mundo? Não, porque Jesus acabou de falar que tinha fiéis lá. Mas tinha pessoas lá. E ele vai continuar, ó. Além de ensinar contra o povo de Deus, Balaão ensinou a idolatria e a imoralidade. Idolatria e imoralidade. Pastor, o que é imoralidade? Tudo aquilo que é imoral. Não é só apenas adultério, fornicação, prostituição. Não, é tudo que é imoral.
Mas diz aqui especificamente, imoralidade sexual. Irmãos, tem pastores. Eu tive o azar, ou sei lá, a benção, não sei, dependendo do ponto de vista, de ser chamado de falso profeta. E eu fui chamado de um falso profeta porque eu falei para um casal casar. Casal vivendo amasiado. Tudo errado. Eu falei, vocês têm que casar. Vocês têm que alinhar a vida. Tem que viver para Deus. Aí um pastor que eu nunca vi na vida ficou sabendo disso porque a mulher foi contar na época. E depois ela contou para mim que ela queria um conselho. E ela foi no antigo pastor dela. E falou, não, esse homem aí é um falso profeta, seu pastor agora. Mas por quê? Porque eu falei para a mulher alinhar a vida. E olha o que esse pastor falou. Ele é um falso profeta porque ele quer que você casa, porque ele está pensando no dinheiro. O que eu vou ganhar se vocês casarem? Vocês que vão perder a pensão, porque tinha uns rolos ali. Mas vocês têm que alinhar a vida. Falei, se eu sou falso profeta por mandar as pessoas se arrependerem e alinhar a vida, eu quero continuar sendo. Mas as pessoas estão incitando as outras a viverem a imoralidade. Irmão, isso aqui é a mensagem contra o anjo do Senhor, contra o anjo da igreja. É um tipo de gente que estava, não, pode viver, não, pode transar antes do casamento. Viva aí normal. Não, experimenta mesmo para saber se vai dar certo, se você gostar, né? Irmão, isso é do diabo. O diabo, meu Deus do céu. O diabo fica deitando e rolando dentro disso. Pastor, mas é difícil. Certa vez ouvimos assim, mas parece que vocês são muito santos. E a igreja é o quê? A igreja é o quê? É pra gente viver na carniça? Eu já vivi na carniça uma vez. Eu quero voltar pra lá, não. Amém, amém, irmãos? Não quero voltar lá pra lama, não. Jesus já limpou a gente, eu vou voltar pra lá? Vou ensinar as pessoas. Se eu sair de lá e não quero voltar, eu vou falar com as pessoas, para as pessoas ficarem lá de forma nenhuma. Jesus transformou a nossa vida, irmãos. E aí agora eu vou ficar... Não, irmãos, não é assim. Amém? Balaão tem esse ensino, tudo pode. E ele é falso. Aqueles que têm um ensino talvez parece mais duro, entre aspas, ou bíblico, eles são chamados de legalistas. É um legalista. Olha aí, cadê a graça de Deus? E a graça está em você permanecer de pé. Tito 2,11 diz que a graça que me salva é a graça que me mantém de pé. Que graça é essa que me tira do inferno e não me tira da imoralidade? Que graça é essa que me faz ir morar no céu, mas não faz eu parar de mentir? Não faz sentido. É uma graça barata. Dietrich Bonhoeffer, em 1946, escreveu um livro chamado Discipulado. E ele fala sobre a graça barata. Esse homem enfrentou Hitler, inclusive morreu a mandato de Hitler na Segunda Guerra Mundial. E ele fala para a sua época, que é uma mensagem atual. 1946. É uma mensagem atual para hoje. Ele diz assim, que graça é essa, vocês cristãos? Que se afiliam a um partido que mata outras pessoas? Que a imoralidade impera no meio de vocês? Ele chama isso de graça barata. Não é a graça do evangelho. Porque a graça nos salva. Essa mensagem lá, irmãos, há 50 anos atrás, mais de 50 anos, é tão real hoje. As pessoas têm menosprezado a graça de Jesus. Parece que Jesus morreu para a gente continuar pecando. Jesus não morreu para isso. Jesus não morreu para dar força para lutar contra o pecado. Amém? Balaão, um falso profeta. Mas ele continua dizendo assim, ó. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Os nicolaítas, irmãos. Preste atenção, volta lá no verso 6 do capítulo 2. Aí de Apocalipse 2.
quando está falando da igreja de Éfeso. Está escrito assim, ó. Mas uma coisa ao seu favor. Você odeia as práticas ou as obras dos nicolaítas. E eu também. Note uma coisa, irmãos. Na igreja de Éfeso, os irmãos de Éfeso faziam o quê? Não, a gente não aceita os nicolaítas aqui. Também tinha imoralidade, tinham várias doutrinas ali. Mas lá, a Bíblia chama de obras. Na igreja de Éfeso, começou como obras. Na igreja de Pérgamo, já é um ensino, uma doutrina. Porque aquilo que a gente faz se torna padrão de pensamento e comportamento. Por você estar fazendo sempre a mesma coisa, aquilo se torna tão verdade para você. E é sua doutrina. Então, o que começa com fazer, termina com ensino. É por isso que pessoas que ensinam essas carniças, é porque fazem. O que começa com fazer, termina como ensino. Isso é terrível. Os nicolaítas promoviam um estilo de vida permissivo, que encorajava um homem ao pecado, sob o pretexto de uma liberdade cristã. Eu sou livre. Então, sai essa palavra, sou salvo, posso fazer o que eu quero. Um dia eu estava no discipulado, alguns anos lá em Maravilha, o irmão falou assim para mim: pastor, meu filho já recebeu Jesus, ele é salvo, mas ele está no mundo. Ele é escolhido, né? Eu falei, bem escolhido. Mas se ele morrer hoje, ele vai para o céu? Eu falei, vai. O céu na boca da onça. Eu falei, mano, posso ser sincero com você? Falei para ele, o casal que a gente ama muito, discipulamos eles. Eu falei assim, a gente só tem a certeza da salvação de fato quando nós permanecemos. Porque aquele que permanecer até o fim será salvo. Quando você está permanecendo, você tem certeza. Agora desvia para você ver. Desvia? Se Jesus voltar, eu estou perdido. Porque não tem essa certeza. Quando nós estamos em Cristo, nós temos a certeza. Porque já não há nenhuma condenação mais para aqueles que estão em Cristo. Não é que um dia estavam, que estão. Precisa estar em Cristo. Aí não tem condenação. Aí você fala, Maranata, pode vir, Jesus. Se morrer, glória a Deus. Tá tudo certo. Agora tá longe. Tá lá mentindo, se prostituindo, passando os outros para trás, trolando as pessoas. Vai lá. Fazendo um monte de carniça. Duvido você no meio do pecado dizer assim, vem Jesus, vem. Quem é corajoso de orar? No meio da carniça fala assim, Maranata, vem, eu não vejo a hora. Não vejo a hora, vem Jesus. No meio do pecado, ninguém tem coragem de fazer isso. Porque sabe, o Espírito clama diante de Deus. Fala, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Esses irmãos nicolaítas tinham tudo permissível, em nome da liberdade. Você pode ser o que você quiser. Você é livre. É a obra de Nicolaíta. Os ensinos dele são terríveis. Olha o que Jesus vai dizer no verso 16. Portanto, chamado Jesus, se arrependa. Se arrependa, ou arrependam-se. Senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca, porque ele tem uma espada afiada em sua boca. Irmão, Jesus nunca perdeu uma guerra, nunca perdeu uma luta. Se ele vem para lutar, esse aqui é o Jesus guerreiro. Ele não é o apacentador, ele não é o pastorzinho, vem aqui, minha ovelhinha. Ele vem com a espada. Se não se arrependerem. Se não se arrepender, espada. As pessoas não pregam esse Jesus aqui. É só o Jesus de João. Ele é amor. Ele é amor. Ele é amor. Lógico que ele é amor. Mas o amor, ele não é falso. O amor é real, ele é justo. Deus é todo amor. Ele não tem amor, ele é amor. Mas também Deus é justiça. E com Deus não se brinca. Deus é zeloso por sua palavra. Amém? Ele vai dizer, arrependam-se.
Senão virei até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Cristo chama a igreja ao arrependimento imediato, alertando sobre o julgamento que virá, se eles não corrigirem o caminho que estava seguindo. Irmãos, eu não quero chover no molhado, sabe? Mas sabe por que estamos vendo tanto escândalo na igreja? É o diabo. Será que é o diabo? Será que não é Deus mexendo? Já pensou nisso? Ah, o diabo está fazendo isso para escandalizar o nome de Jesus. Será que não é o próprio Jesus removendo o candeeiro do meio de um povo? Ou seja, tirando a igreja, fechando a igreja? Será que não é o próprio Jesus começando? A Bíblia diz que o juízo de Deus começará primeiro pela sua casa. Será que não é Deus trazendo juízo para a casa dele, em primeiro lugar, antes de julgar o mundo? O pastor está afirmando, não, eu quero que a gente pense junto. Mas será que não tem mão de Deus aí? Será que Deus não está trazendo as carniças de homens que eram como super-homens, deuses, que se comportava como um Deus diante de outras pessoas, dizendo assim, ele tem uma criptonita gigante. Ele tem uma criptonita gigante, esse cara. Ele carrega ela. Quem entendeu o que eu estou dizendo da criptonita? Irmãos, é o Superman, né? Superman, ele é super. Até encontrar uma criptonita. O bichinho amolece. Ele perde toda a força. E aí a gente vê pessoas andando com criptonita, se comportando como Superman. Mas cheio de pecado. Porque o pecado mata a gente. Terrível. Então eu quero que nós pensamos juntos. Será que não é Cristo? Pastor, mas tem muitas pessoas se escandalizando. Isso acontece desde quando o mundo é mundo. E Deus não perdeu o controle de nada, porque Ele é Deus. A Bíblia diz que nos últimos dias, Humberto, o justo, o santo, vai se santificar. Carlos, a Bíblia diz assim que o injusto, o imundo, o sujo, vai se sujar ainda mais. Certa vez eu disse assim, nada me escandaliza mais. Já conheci pastores que transou com secretário, já conheci pastores ladrão, já conheci mulher na igreja demoniada que bancava profetisa. Já vi de tudo na igreja. Nada me escandaliza mais. O que me escandalizaria hoje é ver Jesus descendo com a glória dele. Isso traria. Oh! Essas coisas não me escandalizam. Eu só fico feliz quando Jesus vem. Pastor, você celebra isso? Não. Mas a Bíblia diz que nos últimos dias vai acontecer isso. Vai acontecer. Existem muitas profecias ruins dos últimos dias. Por exemplo, o amor de quase todos vão se esfriar. Jesus disse isso. De quase todos. E eu oro para que não aconteça comigo. Não aconteça com você. Jesus, eu não quero que essas profecias se cumpram em mim. Pastor, todos nós estamos sujeitos. Vigia. E você acha que eu prego para quê? Para eu lembrar eu mesmo. Eu tenho que me lembrar. Eu tenho que lembrar a igreja. Para a gente não cair no mesmo erro. Amém, irmãos? Homens fiéis não são homens perfeitos. Só que tem esperança. Qual é a esperança? O arrependimento. Eu tenho orado nesses dias para que o Senhor nos batize com arrependimento genuíno. Para que a gente chore de verdade. Lamente os nossos pecados. E paramos de brincar com Deus. E na igreja não é sinônimo de ser cristão. Nós precisamos chorar amargamente, como Pedro, depois que ele negou Jesus. A Bíblia diz que ele foi e chorou amargamente. É esse choro que a gente precisa experimentar. Ao ponto que quando Jesus aparece de novo para ele, ele fala, apacenta as minhas ovelhas. Está Pedro arrependido já. Talvez você pecou, você errou.
Eu vou falar uma coisa para você. Tudo bem se você se arrepender. O ruim se você não se arrepender. Aí você está perdido. Os irmãos que estão em casa assistindo, você pecou, errou, tudo bem, tem perdão se você se arrepender. E arrependimento não é lágrima. Arrependimento não é chorar. Arrependimento também não é confessar. Arrependimento é deixar. É mudar a rota. É nunca mais voltar a fazer. Isso é arrependimento. A gente não precisa voltar no passado. Só precisa mudar a rota agora e continuar vivendo. Isso é arrependimento, irmãos. Bíblico é esse. Que é a palavra metanoia, mudança. Mudar a rota e continuar andando. Deixa eu acabar aqui. Jesus vai dizer assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vou falar de novo. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A mensagem está sendo para uma igreja, Pérgamo. Mas quando Jesus vai finalizar dizendo assim, ó, tudo que o Espírito Santo está dizendo às igrejas, vocês têm que dar ouvido. Porque Deus não está falando só com a gente. Deus está falando com a Batista, com a Presbiteriana, com a Quadrangular, com a Assembleia de Deus, com a comunidade X, Y, Z. Deus está falando com várias comunidades, várias igrejas. E nós precisamos dar ouvidos, porque senão a gente vai achar que Deus só está falando com a gente. E isso é um pecado mortal. Quando você se coloca como, não, mas meu top. Não, irmãos. Aquele que tem ouvido, ouça o que Deus está falando com as igrejas. Só que Jesus está falando com a sua igreja. A gente só precisa ter ouvidos para ouvir. E não é esse ouvido aqui, ó. Essa orelha grande sua aí. Não é isso? É o ouvido do coração. Você ouvir e falar, meu Deus. Jesus falou comigo. Isso penetrou dentro de mim. O que Jesus liberou sobre aquela comunidade é para mim também. A exortação que Jesus libera sobre aquela comunidade também é para mim. A mesma exortação que Jesus libera para todas as outras igrejas, eu me apego a elas. E tenho que me arrepender também. Jesus vai falar sobre isso. Ouça. Ouça. E por fim, ele vai falar assim: ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecida apenas por aquele que recebe. Qual é esse nome? Não sei. Só vai ser conhecido para a pessoa que recebeu. Mas é para quem essa pedra? Para o perdedor? É a quem? Ao vencedor. Você já sabe disso? Mas uma das etimologias da palavra vencedor é aquele que vence a dor. Aquele que vence os dias ruins, a dor da vida, a dor de, eu vou negar. Não, não vai negar não. Tá no meio de uma situação terrível. A esses tem recompensa. Aqueles que vencem, ao vencedor. Eu acho lindo isso. Ao vencedor darei o maná escondido. Irmão, sabe o que é maná? Provisão. Lembra quando o povo saiu do Egito? Entrou no deserto? O que alimentava o povo? O maná que todo dia o Senhor dava. Todo dia. O Senhor está falando assim, ao vencedor, eu darei provisão. Eu darei de um maná escondido, de um alimento que não está para todo mundo. É só para esse tipo de gente. Por isso tem pessoas que experimentam mais da bondade, da realidade de Deus do que outras. Porque elas estão vencendo. E hoje falam, como assim? Como assim na mesma igreja, com o mesmo pastor, a mesma palavra, tem reações tão diferentes? Alguns estão assim, é verdade. Outros estão assim, nada a ver. A esses que se submetem a palavras, que vencem, existe algo da parte de Deus escondido para ele. Isso é segredo. Isso é segredo, irmãos. Deixa eu falar uma coisa. De todos os manares, caiu muito maná no deserto. 40 anos eles ficaram no deserto. Mas existiu um maná que foi guardado. Aonde ele foi guardado esse maná?
dentro da arca da aliança, aonde estava a presença de Deus. Esse maná que foi escondido, guardado no lugar da presença, aos vencedores vão desfrutar desse maná, irmãos. É um alimento especial. Eu não sei, mas é para um tipo de gente e um alimento especial que Deus está guardando para um tipo de gente especial também. Nós precisamos disso aí. Permanecer, vencer, porque tem algo que nós experimentaremos que até hoje e ninguém nunca experimentou. Mas só para aqueles que vencerem. Amém? Irmão, não desista em nome de Jesus. Amém? Não desista em nome de Jesus. Ele vai continuar assim, ó. Também, não basta o maná. Eita glória. Provisão, algo sobrenatural da parte de Deus. Ele diz assim, também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela escrito, conhecida apenas por aquele que o recebe. Irmãos, sabe o que eu entendo aqui? Que Deus está falando? Deus vai liberar uma identidade para você. Laine, pastor, eu não gosto de mim. Fica tranquilo. Um dia só permanece. Porque um dia vai receber uma identidade que só Deus e você saberá. Com um novo nome. Você nem sabe, eu também não sei. Mas você vai receber. Pastor, eu não gosto do meu nome. Fica tranquila. Você vai receber o nome que não vai ser dado pela sua mãe, vai ser o nome dado pelo próprio Deus. Eu entendo isso como identidade, porque só pode dar nome quem é pai e quem é mãe, irmão. Identidade. Deus vai liberar algo para nós. E aí, eu finalizo aqui, concluindo, que dentro da promessa de Jesus existe provisão e nova identidade. Para todos aqueles que estão em Cristo, que não se desmotiva, que vive motivado, que está pronto a viver de acordo com a vida que recebeu da parte de Deus, rejeitando o pecado, abraçando a santidade, não um estilo de vida carnal, esses o Senhor tem promessa, provisão e identidade para eles. Amém, irmãos? A igreja de Pérgamo faz parte também da igreja atual. A mesma mensagem pode ser aplicada hoje aos nossos dias. Nós somos chamados, irmãos, a uma fidelidade com Jesus, a um compromisso com Cristo. O mundo constantemente nos desafia a abandonar Cristo, a diluir a nossa fé, a rejeitar os propósitos, a confundir aquilo que Cristo falou em sua palavra. Mas nós somos chamados a permanecermos fiéis a tudo aquilo que ele falou. Nós precisamos rejeitar os falsos ensinos, por mais belos que eles sejam, por mais, meu Deus, estereótipo que sejam maravilhosos. Aprender a discernir e falar, não, não tem Cristo aí. Isso vai me levar para a ruína. Não tem Cristo. Nós precisamos rejeitar os falsos ensinos e viver em obediência ao chamado de Deus. 3 aplicações básicas, práticas para nós. A primeira, examine a sua vida de fé. Examina como está a sua fé hoje. Há áreas onde você tem comprometido os seus valores cristãos. O mundo tem áreas aí que você está flertando. Isso é autoanálise. Se tem, arrependa-se e volta a seguir firmemente a Cristo. Se tem alguma coisa no seu coração que de alguma forma mexe, ou isso aqui não tem Cristo. Essa área da minha vida tem mais mundo do que Cristo. Então, reveja e volte. Amém? Outra coisa. Outra forma, aplicações práticas. Estude. Estude, busque discernimento, estude a palavra de Deus com diligência para poder discernir os falsos ensinos. Irmãos, sabe uma das características que Deus deu para essa comunidade aqui? Eu não tenho medo de falar. É destruir os ensinamentos errados. Quantas pessoas nós recebemos que vêm com paradigmas como verdade absoluta? A gente fala, lê aqui. Quem te ensinou isso? Ensina minha vida toda. Eu falo, tá. Lê aí. Ou me mostra um versículo que valida esse seu pensamento. Esse modelo de vida. Aí elas leem a Bíblia e falam, meu Deus, como eu nunca vi isso. Nós somos bons? Não, não é isso.
É porque, irmão, nós precisamos de estudo diligente da palavra para a gente não ser enganado. A Bíblia diz assim que no final dos dias, o diabo, o anticristo, ele vai fazer até milagres. O falso profeta vai fazer fogo descer do céu. Vai ser coisas assim sobrenaturais. Quem não tiver discernimento vai cair. Por isso que Jesus falou assim: se os dias não fossem abreviados, até os eleitos, até aqueles que foram chamados por Deus, cairia, se desviaria, seria influenciado. Porque tamanha a briga, irmãos. Sabe, eu falava isso na segunda-feira. Talvez de todos os dons que nós precisamos, todos os dons, vários dons, especificamente os dons espirituais, os 9 dons do Espírito lá, de 1 Coríntios, talvez o que mais nós precisamos nesses dias é o dom de discernimento. Discernir as coisas. Discernir que às vezes não é porque eu não estou gostando que não tem Deus. E discernir não é porque às vezes eu estou gostando que Deus está lá. A gente precisa discernir, discernimento. Jesus me batiza com discernimento. Eu quero discernimento. Para a gente não se enganar. Amém? Estude a palavra. Para que você comece a crescer. Amém, irmãos? Eu quero encorajar vocês a estudarem a palavra. Para ter, inclusive no nosso meio, um crescimento espiritual saudável. Amém, irmãos? Sabe, eu quero incentivar. Converse sobre a Bíblia com as pessoas da própria comunidade. Oi, eu fiz meu devocional hoje. Eu li isso aqui, ó, Provérbios. E falo o texto. Você vai ver, irmãos. Isso é poderoso no meio da igreja. Fale. Fale. Às vezes você vai estar numa casa, se tiver oportunidade. Ah, pastor, é muito religioso. Depende. Na comunhão, vamos aqui, ó. Irmãos, eu quero falar um pouco que Jesus falou comigo no meu devocional pela manhã. Daqui a pouco a gente volta para pizza. Não tem problema. Só quero falar. Irmãos, isso edifica. Isso é maravilhoso. Amém? E por fim, a última aplicação prática aqui para a gente refletir é fidelidade e testemunho. Seja um exemplo de fidelidade em sua vida diária. Testemunhe a outros sobre a importância de permanecer fiel a Cristo, mesmo diante das pressões desse mundo. As pessoas não ouvem o que você fala. Elas ouvem o que você faz. Eu usei essa palavra mesmo. Ouvem o que você faz. Você sabia que aqui na igreja, aqui em todo lugar, nós ouvimos com os olhos? Mano, se tem coerência naquilo que você está ouvindo com a vida, o que você ouve não faz sentido. Porque você julga, e isso é normal, e deve ser. Você ouve com os olhos e fala, não tem nada a ver. É mentira o que esse pastor está dizendo. A vida dele não fala. Não é assim? Não é assim dessa forma? Mesmo que a palavra seja magnífica, porque as pessoas não ouvem com os ouvidos. Ela ouve com os olhos. Você está lendo. E assim é sobre sua vida. As pessoas estão enxergando você, meu irmão. Mas pastor, lá não é eu estou lá no meu trabalho. Pois é. Elas estão enxergando não apenas o que você está falando, mas o que você está demonstrando, o que você está vivendo. Isso não é para dar medo, isso é para a gente dar glória a Deus. Glória a Deus, venha conhecer mesmo. Mas não sou perfeito, só fiel, perfeito não. Amém? Aos santos fiéis, Efésios capítulo 1, verso 1. Você não é perfeito e eu não espero perfeição de você. Eu espero o que Jesus espera de você, o que eu espero de você também. Fidelidade. Nós erramos, sim ou não? Mas vamos quebrar a aliança? Não. Então não é sobre não errar, é sobre permanecer, irmãos, aliançado com Cristo. Amém? Seja um testemunho para esse mundo caído. Mediante as pressões desse mundo, continue firme mesmo em dias difíceis. Quero orar com vocês. Se coloque de pé. Em nome de Jesus.
Feche seus olhos. Feche seus olhos. Aleluia, Senhor. Senhor Deus, meu Pai querido. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra e pela mensagem de advertência e encorajamento que o Senhor deu à igreja de Pérgamo. Ajuda-nos também a permanecermos fiéis em meio às opressões e às pressões desse mundo. Dai-nos, Pai, cada dia mais discernimento para identificar e rejeitar, Senhor, os falsos ensinos e a coragem para viver de acordo com a tua verdade, a tua palavra. Que possamos, Pai, receber as tuas promessas de vida, essa vida eterna que o Senhor tem para cada um de nós. Também uma nova identidade para vivermos de acordo com a sua palavra. Vivendo para a tua glória, Senhor. Te agradando em tudo que estamos fazendo. Guarda essa igreja. Guarda esses irmãos. Guarda nossas vidas. Nós não queremos negociar a sua palavra. Um dia nós oramos, Pai, para que o Senhor enviasse para essa igreja, trouxesse homens e mulheres que queriam apenas uma coisa, viver a tua palavra. E o Senhor trouxe, eles estão aqui, Senhor. E eu quero te agradecer pela vida de cada um que tem lutado, que não é perfeito, mas que são fiéis àquilo que o Senhor tem liberado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela sua palavra sendo liberada sobre essa comunidade. Obrigado, Senhor, porque mediante a tantos outros ensinos, o Senhor tem escolhido, Senhor, esses irmãos para ouvir a sua santa palavra. E eu louvo o teu nome por isso. Nós queremos nos submeter, nos arrepender de o que precisamos nos arrepender. Mas entender que estamos diante de ti, permanecendo fiéis ao Senhor. Rejeitamos, Senhor, as doutrinas de Balaão. Rejeitamos, Senhor, os ensinos dos nicolaítas. Nós não vamos viver uma vida imoral, uma vida libertina. Não, nós vamos viver para a tua glória. Nos ajuda, Senhor, a viver assim. Diante desse mundo caído, desse mundo podre. Ah, Jesus, o mundo não está melhorando, está piorando a cada dia. Nos ajuda a permanecermos fiéis diante de ti, Senhor. É o que nós desejamos. Obrigado pela sua palavra liberada sobre a sua amada igreja. Obrigado pela exortação e pelo encorajamento, Senhor. Obrigado, Jesus. Que essa palavra seja penetrante no nosso espírito. Que possamos, Senhor, não apenas ouvir, mas de fato absorver e que ela venha frutificar em nós. Muito obrigado, amado Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus.